Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, sou Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por libertarmos do mal, por não deixarmos cair em mentiras, não deixar em adoração a homens. Saber que só o Senhor é o único Deus indivisível e para estar com o Senhor tem limites. Amém? Nada é 100% livre. Confie em Deus, único digno de oração. Para estar com Ele, tem que abrir mão de muitas das coisas para poder ter a salvação. Esther, capítulo 8, versículo 5. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas recebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Hoje, em 2025, está desse jeito. As pessoas estão fazendo armadilha para os pobres, para as pessoas de bem. Estão trocando a verdade pela mentira. Estão trocando o bem pelo mal. Estão trocando esse Deus indivisível por homens, por adorações. Há propagadores de mentiras. Veja que a mentira aqui que foi propagada, o mentiroso propagador foi morto por ela. Na forca que ele fez para o servo de Deus, ele foi morto por ela. E em 2025, muitos estão sendo mortos nessa forca fictícia devido a isso. Desejando mal, fazendo uma seita, né, que eles estão orando para que faça, que o Deus dele, que não é o nosso Deus indivisível, faça mal a outras pessoas. E quando se ora por Deus indivisível fazer mal a alguém, ele retribui 1000 vezes mais. Então voltem para Cristo, abandonem mentira, só confie em Deus, só confie em Deus indivisível. Um Deus que ajuda a todos, não só o povo dele, mas a todos. Pois, então, disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se poderá revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias. E se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até Etiópia. 127 províncias. A cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus
que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes velozes, saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de foguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos, e todos os líderes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfom e as Aspata e a Porata e a Adalia e a Aridata e a Farmasta e a Arizai e a Aridai e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mataram, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, mas mais províncias do rei que teriam feito. Qual é, pois, a tua petição, e dar-te-á
ou qual é